Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importantíssimo para a nossa caminhada cristã, um assunto essencial para o nosso fortalecimento espiritual. Eu vou tratar hoje sobre o Salmo 121, que diz assim: Levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneje aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno. Como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Esse salmo, ele é um salmo magnífico. É um dos salmos lindos, né? Porque salmos em si é composto de vários salmos lindos demais. E esse salmo aqui, ele está incluído em um grupo de Salmo da Peregrinação, conhecido como Salmo da Peregrinação, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que são salmos que vão relatando situações de pessoas que estavam distantes de Jerusalém, mas que de tempos em tempos retornavam para a cidade para poder comemorar as solenidades da nação em si. E isso acontecia pelo menos 3 vezes no ano, que eram de acordo com as 3 principais festas da nação de Israel. Então, as pessoas que estavam distantes de Jerusalém, elas deveriam retornar para poder comemorar as solenidades e depois retornar aos seus aposentos. Então, esse Salmo 121 ele está incluído nesse processo e é um salmo magnífico. Por quê? Porque ele já inicia o salmo com a seguinte indagação: elevo meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? E essa elevação para os montes era natural para quem estava de fora da cidade, porque realmente Jerusalém era cercada por montes. E eu tenho certeza que muitos desses montes vocês conhecem: Monte Moriá, Monte das Oliveiras e o mais conhecido Monte Sião. E a pessoa que estava distante de Jerusalém, quando ela olhava, realmente ela via esses montes, essas montanhas. Então vocês imaginam a visão do peregrino distante de Jerusalém, passando por diversas situações, e ele enxergando e tentando achar uma situação que pudesse trazer confiança, trazer paz para ele. Então ele faz essa indagação: elevo meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? Logo em seguida ele vem dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso porque todo israelita ele entende que a presença do Senhor se fazia naquele local, se fazia presente ali em Jerusalém, nos montes, se fazia presente guardando Israel. Isso era comum de toda a nação, para qualquer um da nação de Israel, eles entendiam que a presença do Senhor se fazia naquele local. E isso é confirmado pelo próprio Eterno. Olha só o que Joel descreve no seu livro, no capítulo 3, verso 17, que diz assim: Então reconhecereis que eu sou o Eterno, vosso Deus, que habito em Sião, meu tabernáculo e meu santo monte. Então, olha só porque o entendimento deles de que a presença do Senhor estava naquele local. Então, quando ele eleva os olhos para os montes e ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é porque ele entende que a presença do Senhor se fazia presente naquele local. E trazendo para nossos dias, nós podemos tirar uma lição importantíssima. Hoje, a presença do Senhor, ela não está em coisas. A presença do Senhor, ela não está em lugares. Hoje a presença do Senhor habita em nós. Ela faz parte de nossa vida. A partir do momento que nós cremos, a partir do momento que nós confiamos em Deus, nós recebemos esse Espírito. E é interessante que o apóstolo João ele faz um relato bem minucioso quanto a isso. Eu gostaria de ler para vocês aqui.
João capítulo 14, versos 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Olha só que interessante. Naquela época, a presença de Deus estava naquele local. Hoje, a presença de Deus habita em nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele habita em nós. Então, quando nós elevarmos os nossos olhos para Deus, nós devemos entender que Ele está pronto a nos socorrer porque a Sua presença já está conosco. O Seu Espírito habita em nós. Hoje, nós não precisamos e nem devemos depositar nossa confiança, nossa esperança em coisas, em situações, em pessoas, mas depositar somente em Deus, como o salmista que descreve, coloca a sua total confiança, a sua total dependência em Deus, reconhecendo que só Ele poderia socorrê-lo nos seus momentos de maiores dificuldades. Nós também devemos colocá-lo em primeiro lugar, entendendo que é o nosso Deus, Ele que criou tudo, é Ele que criou os céus e a terra, é Ele que nos formou. Então, somente a Ele devemos elevar os nossos pensamentos, entendendo que é o único que pode nos socorrer nos nossos momentos de maior dificuldade. A caminhada é difícil, a caminhada é complicada. Então, é necessário nós recorrermos ao nosso Deus para que Ele continue guiando nossos passos, guardando nossa vida nele. E o interessante é que o salmista ele continua discorrendo aqui o salmo, dizendo que é Ele que impede que nossos pés vacilem, ou seja, tirando todo o nosso mérito de que somos alguma coisa, ou de que somos fortes para andarmos sozinhos, ou de que somos bons para conseguirmos tais coisas, não. É Ele que impede que os nossos pés vacilem, é Ele que impede que nós venhamos a cair. E isso é interessante porque Judas também escreve sobre isso. A carta de Judas, que só tem um capítulo, versículo 24, olha só o que ele diz. Eu vou ler o 24 e o 25. Olha só. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Olha só, isso só é possível por conta do sacrifício de Cristo por nós. Muito provável, muito porque nós somos considerados gentios. E a mensagem, ela só foi chegar até as nossas vidas a partir do momento que Cristo veio, morreu, ressuscitou, deixou seus apóstolos, falou: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Levantou o apóstolo Paulo para poder levar a mensagem aos gentios e hoje nós temos acesso a essa palavra. Hoje nós cremos no Filho do Pai porque nós entendemos que Ele realmente nos salvou enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E isso só é possível entender e chegar a essa compreensão de que é o nosso Deus que impede que nossos pés vacilem, que nós venhamos a cair, porque nós entendemos que nós cremos no Seu Filho e que o Seu Espírito habita em nós. Olha só a relevância que tem a presença de Deus em nossas vidas, nós entendermos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Como o salmista se coloca totalmente, inteiramente nas mãos do Senhor, nós precisamos nos colocar também na presença dEle. E ele, na continuação do texto, ele vem dizendo que o guarda de Israel, ele não cochila, ele não dorme, ele sempre está atento a tudo que está acontecendo. O nosso Deus, ele não descansa. Ele está ali sempre atento, está sempre com os olhos fitos em tudo que está acontecendo, porque Ele é um Deus zeloso. E olha só o que Provérbios, capítulo 15, verso 3 diz. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Olha só, Ele está atento a tudo, Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Antes, durante, depois, Ele sabe de tudo. Então não adianta nós acharmos que alguma coisa foge do seu controle, que alguma coisa foge dos seus olhos, que alguma coisa foge do seu poder. Nada foge, tudo está nele. E é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra. É isso que o salmista ele vem na continuação do Salmo, ele vem relatando.
ele estará como sombra à tua direita e à tua esquerda. Ele faz essa alusão sobre a sombra, porque a sombra, se nós observarmos, ela não nos abandona, ela está conosco. Nós estamos andando na rua, de noite, de dia, e quando a gente olha, menos espera, a nossa sombra está ali, conosco. Ela não nos abandona, independente de nós estejamos vendo ela ou não, ela está conosco. E o salmista ele fala isso. Ele fala por quê? Porque naquela época era muito comum eles como peregrinos, eles entenderem e verem isso acontecer, porque a sua caminhada muito provavelmente acontecia durante o dia, que era menos perigoso, né? Caminhar à noite por regiões que muitas vezes eles não conheciam. Então, durante o dia era muito comum eles andarem, e no sol, durante o dia, é muito fácil de nós olharmos e vermos a nossa sombra. Então, ele traz essa alusão para a presença de Deus, dizendo que o nosso Deus, ele não nos abandona. É uma vigia ininterrupta. 24 horas por dia, ele está conosco. Basta somente nós entendermos que é necessário crer nele, que é necessário entender que ele enviou realmente seu Filho para morrer por nós. Só isso. Não precisa de mais nada. E ele estará conosco todos os dias, como sombra à tua direita e como sombra à tua esquerda. E ele, continuando o texto aqui, ele fala que o sol não te molestará de dia, nem a lua fará nenhum mal à noite. Isso porque, trazendo também para aquele período da época, era muito comum durante o dia no Oriente Médio ficar muito quente, muito calor, e à noite a temperatura ela cair de forma brusca, ela cair realmente de forma muito repentina. Então isso fazia mal durante o dia, um sol muito quente, a pessoa na rua fazia muito mal, e à noite o frio também acabava trazendo malefícios para as pessoas. Então o salmista ele fala: o sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. Ele traz esses aspectos climáticos para nós entendermos que o nosso Deus é quem nos guarda. O nosso Deus é quem impede que nós venhamos a cair e também a realmente sermos feridos por alguma coisa. Isso não exclui o fato de nós passarmos por adversidades, o fato de nós termos problemas, o fato de nós pegarmos algum problema, termos algum problema de saúde, não impede. Mas quem nos guarda é o Deus, é o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso próprio Mestre, ele nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo. O apóstolo Paulo, ele sofria com um espinho na carne. Timóteo, ele tinha um problema no estômago. Então nós podemos entender que os grandes nomes que nós encontramos na Bíblia, isso eu estou citando só alguns, eles passaram por suas dificuldades, tiveram seus problemas de saúde, mas o próprio Deus guardava a vida deles. Então isso que nós temos que ter em mente, de que mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, aflições, é o nosso Deus quem nos guarda. Isso o salmista ele tinha convicção, porque nesse trajeto como peregrino, ele provavelmente passava por muitas situações, passava por muitos problemas difíceis. Na sua jornada, no seu dia a dia, muito provavelmente era muito complicada essa trajetória, esse trajeto até chegar à cidade. Então, ele entendia que era o próprio Deus que guardava eles. E aqui ele no final ele vem dizendo: e ele guardará a tua entrada e a tua saída para todo sempre. Então, ele guardará a entrada do salmista, né, dos peregrinos na cidade, e a sua saída. Eles irão e voltarão em paz. Nós podemos entender que é o nosso Deus, mais uma vez, que nos guarda. É o nosso Deus que vai nos conduzindo, que é o nosso Deus que vai guiando nossos passos. Esse é o entendimento. E aí no finalzinho ele vem dizendo: para todo o sempre, ou seja, ele está apontando para algo não momentâneo, para algo que duradouro. Não, ele está apontando para alguma coisa que não tem fim, para algo
que está apontando para a eternidade, para todo o sempre. Olha só que interessante, trazendo para nós o salmo, como eu falei aqui, é o salmo conhecido como Salmo do Peregrino. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui. A partir do momento que Cristo veio, falou assim, vou lá preparar o lugar para vocês, ele falou assim, eu estou indo lá morrer na cruz para poder vocês terem vida, para que vocês sejam reconciliados com Deus através do meu sacrifício. É isso que ele estava querendo dizer. E eu estou deixando a vida eterna para vocês. Então, essa é a promessa de passar a eternidade, de viver a eternidade junto ao Pai. Essa é a esperança. Então, entenda, nós somos peregrinos. Nada do que passamos aqui, nada do que vivenciamos aqui de dificuldade, de mazelas, de dificuldades, realmente vai se comparar com a glória que há de ser revelada. Nada disso. Então, se mantenha firme, se mantenha confiante, entenda quem é o teu socorro, da onde vem o teu socorro, da onde vem a tua alegria, da onde vem a tua paz. Nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo é, mas que faz aquilo que Ele quer fazer. O nosso mestre, no seu momento de maior aflição, no seu momento de maior angústia, ele orou ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Então, se nós cremos em Deus, cremos que Ele enviou seu Filho e entendemos que o seu sacrifício é único, perfeito, nós precisamos entender que a vontade dele é soberana, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, independente do que aconteça. Então, espero que você realmente se sinta encorajado a confiar cada vez mais no Senhor. Eu espero que você se sinta fortalecido, entendendo que só Ele é o teu socorro, entendendo que mesmo em meio a tantas dificuldades, é Ele que está com você, o Espírito da verdade habita em você, habita em mim. Hoje, essa é a condição que Ele nos dá. Então, espero que vocês tenham gostado aqui de mais um conteúdo, espero que traga uma edificação para a sua vida. Se você gostou, deixe seu like, vai ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilhe com quem você conhece. Além de, deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão, alguma situação para poder relatar, pode escrever aí que eu estarei respondendo a vocês, tá bom? Não esqueçam também de me seguir lá no Instagram, na minha rede social. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, que eu posto também bastante coisa por lá. E eu tenho certeza que vai agregar muito para a vida espiritual de vocês também, tá bom? Então, ó, não esqueçam nunca, caminhar é preciso, parar nem pensar. Forte abraço a todos!